A ação da Simpar iniciou uma correção muito profunda, chegou aí numa zona onde a gente tinha como probabilidade muito grande de alcançar, e agora o que acontecer nessa zona que vai definir nosso longo prazo. Vamos ter uma armadilha para uma nova tentativa de alta, para quebrar uma estrutura, iniciar aí uma reversão de longo prazo, ou a gente vai perder esse fundo e iniciar aí uma queda ainda mais profunda. Então, esse é o ponto decisivo e é aqui que a gente deve focar toda a nossa atenção, tá? Então vamos ver tudo isso no vídeo de hoje, também com notícias, fundamentos, sempre o vídeo completo para vocês até a nossa próxima atualização. Antes de continuar, claro, não esqueça o nosso canal de criptomoedas, aproveitem, o mercado está dando oportunidades incríveis para vocês estudarem, conhecerem, investirem no mercado cripto, então aproveita, tem aqui o QR Code e o primeiro comentário fixado. Vamos lá então para o gráfico e vamos entender aqui o que está acontecendo. Primeiro, as ações da Simpar, na minha opinião, lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, o que eu faço com o meu dinheiro, todo mundo tem o dever aí de estudar e tomar sua própria decisão, mas fizeram um forte movimento de alta lá de 2020 até 2021, dando sequência após esse movimento de alta a um movimento corretivo que começou justamente em 21, fez uma onda A, B, C, até terminar esse movimento em 2025. Então foi um ano de alta para praticamente aí 4 anos de correção. Batemos numa zona de suporte. Se a gente tirar o zoom aqui do gráfico, a gente vai ver que foi uma antiga resistência que agora virou suporte. A gente teve esse ABC corretivo. Tivemos um bom volume de acumulação nesse fundo, seguido por um reteste dessa zona ao ser rompida. Então veja como a gente acumulou aqui no 6, 7, rompemos os R$ 8, fizemos um teste, oportunidade. Aí voltou a subir, outro teste, oportunidade. Subimos de novo. Aqui que foi o ponto crítico que a gente começou a analisar a possibilidade dessa correção, que foi um topo triplo praticamente, testando esta linha de tendência de baixa que vem lá do topo histórico de 2021, na casa dos R$ 30. Então vejo como este seria um ponto de reversão muito forte das ações da Simpar se ela tivesse rompido, que seria um rompimento aí que não acontece há 4 anos. Isso aqui poderia trazer uma outra visão do mercado para ação, atrair mais comprador e fazer aquele movimento de alta que a gente queria. Mas como ele falhou por 3 vezes, a gente analisou aqui algum tempo atrás que a perda dos R$ 10 poderia nos levar a testar esse fundo do 7, onde seria a nossa ótima oportunidade de comprar barato de novo, tá? Por quê? Porque por todos esses motivos que a gente mostrou agora. Estrutura de lateralização que foi rompida com um volume elevado, com 2 testes, então é aqui que a gente tem que observar. E observem que neste exato momento nós estamos perdendo este fundo do 7,84 e o que acontecer após essa perda é que, na minha opinião, vai definir compra. Porque se a gente fizer aqui um falso rompimento de fundo, uma lateralização, nem que seja por uma, 2 semanas, se a gente tiver algum gatilho aqui, já é motivo para novas posições. O único detalhe que a gente tem que observar aqui é que realmente o volume que impulsionou o mercado com mais força está lá no alto, que foi desse da semana do dia 2 de março, que a gente vê neste candle aqui, que justamente era o nosso gatilho de queda, né? Se a gente perdesse ele, o mercado ia empurrar. Então, o ideal seria que essa força se esgote aqui nessa região e a gente consiga aí de repente trazer essa linha laranja aqui para baixo. Isso aí já seriam alguns pontos para ficar, muito atentos, né, principalmente para quem pensa no longo prazo. No momento, eu teria uma calma um pouco mais, porque a gente está acabando de perder o fundo essa semana, esse fundo importante dos 8. O ideal é que nas próximas semanas a gente veja o preço trabalhar nessa região, para tentar uma posição um pouco mais menos arriscada, vamos dizer assim, tá. Mas no contexto do semanal, é super positivo essa correção, porque pode ser aí uma nova tentativa do mercado formar fundo, beleza? No gráfico diário, a gente vê que, esse volume que a gente viu no semanal lá, é reforçado por este volume aqui no dia 17 de abril. Então vejam como a gente tem no semanal, nesta faixa dos 10, 11 e também no diário aqui, especificamente no dia 17, também essa região como uma zona de falha do mercado. Vê como o mercado veio com força para romper essa tendência de baixa que a gente viu do semanal e não conseguiu? Então toda essa força foi topada aqui para baixo.
Aí o ponto principal é, todos esses compradores que tentaram empurrar o preço para cima e não conseguiram, já se estoparam, o mercado ainda tem força para gerar mais liquidez para baixo. Então são essas perguntas que, ainda a gente não tem uma resposta muito concreta, e por isso eu reforço a minha opinião de que é momento de esperar muito mais do que querer adivinhar onde vai ser o fundo. Isso aí também é um erro. A gente ainda não tem os sinais corretos, a gente só tem um suporte de 2025, com uma zona de lateralização, com final de corretivo, que são pontos importantes. Mas agora, nessa janela mais curta aí dessas últimas semanas, a gente não tem sinal claro de fundo. Então, mesmo no diário, eu ficaria aí com muita tranquilidade, ainda sem muita pressa para querer comprar. A gente ainda pode ter aí muita volatilidade nessa região. Com tudo isso dito, vamos projetar então os alvos. Se não segurar nesses R$ 8, até onde a gente pode cair? Se segurar, fizer uma armadilha de fundo, qual seria o caminho mais provável? Então, todos esses são pontos que a gente precisa observar para saber reagir ao que o mercado pode nos mostrar nas próximas semanas. Antes, claro, ó, quem não é membro do canal, aproveita e se torna membro. Nosso membro capitalista tem acesso a todo o nosso conteúdo, bolsa brasileira, americana, criptomoedas, tudo no WhatsApp, praticamente aí 24 horas por dia. Então aproveita e se torna membro do canal. E claro, não esquece de se inscrever, ativar a notificação, super importante, e vocês não perdem nenhuma novidade aí. Vamos lá. Então, ó, perdeu esse suporte dos 8 e não conseguiu voltar acima, tá? Então vamos supor que a gente feche agora 7,50, semana que vem a gente vá para o 6,80 e continue aí nesse caminho. Nada a ser feito, tá? Se a gente não conseguir fechar nenhum candle semanal acima dos 8, não faz sentido a gente pensar em compras agora, porque a gente vai estar perdendo a nossa estrutura mais importante. E aí a gente só vai ter um novo fundo lá no 6. E aí a gente pode esperar para comprar lá muito melhor, tá? Porque, de novo, vou chamar atenção como a gente falhou várias vezes em romper essa tendência de baixa, deixamos uma grande zona de liquidez aqui em cima e o mercado foi para baixo. Pode indicar que ainda tem força compradora acumulada aqui, com força para empurrar a gente para testar o 6 e quem sabe até perder esse fundo lá de 2025 para pegar ainda mais liquidez para depois tentar reverter. Então, não é o momento de comprar, na minha opinião. É o momento de observar para novas oportunidades. Se eu tivesse comprado aqui nos R$ 8 lá em 2025, se a gente pegar aqui do preço que a gente está até onde a gente foi, deu mais de 50% de alta, caberia uma realização parcial aqui nessa falha de rompimento de tendência, tá? Mas admito que eu não teria fechado todas as minhas posições. Então eu ainda teria algo aqui nessa região e esperaria a próxima oportunidade. Se ela vai aparecer aqui nos 8, se ela vai aparecer aqui nos 6, e aí o jogo segue. Como a gente está se posicionando aqui para longo prazo, a gente vai ter que lidar com essa volatilidade aí, principalmente numa formação de fundo, que ainda não aconteceu, tá? Ainda mais depois dessa falha aí de romper a tendência de baixa. Pelo lado positivo, a gente precisa fechar acima dos 8, semana que vem, quem sabe, e romper 12, tá? São os dois desafios que a gente tem aí nas ações da Simpar, para depois falar em uma tendência de alta. Enquanto a gente estiver abaixo desses dois níveis, não dá para falar em uma tentativa de tendência, vai continuar nesse movimento lateral barra queda até o mercado conseguir mudar aí a sua visão de tendência da Simpar para o longo prazo. Beleza? Então, vamos observar. Na parte de notícias, a Simpar anuncia aí pagamento de 100 milhões em dividendos, montante aí a 0,17 centavos por ação. Então ela vai pagar esses 100 milhões e vão ser pagos aí em 15 de junho para quem tinha ação até 3 de junho. Então a data aí já passou. Em todo caso aí quem já tinha, saiba que vai receber aí dia 15 de junho, 0,17 centavos por ação. Beleza? Na parte de fundamentos, a gente tem um preço-valor patrimonial de 1,04, bem abaixo de média histórica e já em níveis interessantes, vamos dizer assim. Preço sobre o lucro menos 49, despencou, entrou em zona negativa de novo depois de 2025 ter se recuperado. Mostra que ainda não estamos em ganhos consistentes na ação. Dividendos pagando 2,27, mas também a gente consegue ver que historicamente totalmente instável. Não é uma ação que a gente consegue ter dividendos recorrentes e programados, vamos dizer assim, entre aspas. E um ROI
e voltou para a zona negativa também em 2026, mostrando que talvez o pior ainda não tenha passado, e ainda tenha que trabalhar nessa região por mais um tempo. Então, vamos observar, a gente pode ter um novo teste de fundo, pode ter uma confirmação aí nos 8, tudo que nos resta é esperar e saber se posicionar na hora certa, tá? Não esqueça de olhar os outros 2 vídeos aparecendo aí em cima para vocês, se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!